e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu vim aqui mais uma vez compartilhar o melhor de Deus com vocês, compartilhar um pouquinho da palavra. Me perdoe se eu olho para lá, olho para cá, que eu não consigo gravar direitinho assim com o celular nessa posição. Mas o que importa é que, mais uma vez, depois de muito tempo, eu tô aqui novamente no meu quintal, no lugarzinho que eu gosto de estar, no lugarzinho que Deus fala muito ao meu coração, como vocês já sabem, né? Quem já viu os outros vídeos sabe disso. E hoje eu amanheci pensando em algumas coisas. Eu sempre amanheço pensando em algumas coisas, mas nem sempre eu compartilho aqui. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar. Que às vezes a gente compartilha coisas que o Senhor nos mostra, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos dá. Muitas das vezes nós agradecemos ao Senhor, louvamos o seu nome, bendizemos o seu nome, mas nem sempre as pessoas têm acesso a isso. Nem sempre as coisas são postadas, são divulgadas, né? E nem sempre acontece no âmbito religioso, que seria a igreja. Então, às vezes as pessoas olham até para a nossa vida e acham que a gente está desviado, que a gente está afastado, que a gente está longe de Deus, mas mal elas sabem que o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? E hoje a palavra ela vem justamente para essas pessoas que pode em algum momento da sua vida se encontrar como eu me encontro muitas das vezes, e também não é só para quem passa por isso, mas é para você que vai assistir o vídeo e que de repente está do outro lado, julgando, tendo uma má impressão das pessoas, né? Um preconceito muitas das vezes com aqueles que estão ao teu redor. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente olha e diz, ixi, fulano ali, irmã nem vem para a igreja, faz nada, não serve a Deus, não vejo ela fazendo nada na obra de Deus. Pois é, talvez você seja essa pessoa que aponta o dedo, que fala, que julga, então esse vídeo também é para você. E hoje de manhã eu me peguei pensando, né? Eu sempre fico um momento na minha cama antes de eu me levantar. Eu procuro meios de conversar com Deus, não só através da oração em si, né, de maneira tradicional, mas eu escuto louvores, eu escuto pregações, eu escuto orações de pessoas que estão em canais, em redes sociais que eu sigo e que nem sempre são do meio evangélico, mas que trazem a palavra de Deus, trazem a mensagem de Deus. E pensando justamente nisso, eu olho para a minha vida e digo assim, Senhor, o que é que eu tenho feito, né? Eu pergunto para Deus, Senhor, o que é que eu tenho feito na igreja? Eu sou pastora, mas
não tenho rebanho, então a gente costuma até dizer no meio que só é pastor quem tem rebanho. Mas aí o Senhor vem e fala para mim, diz, quem disse que tu não tem rebanho? Tu tem rebanho, eu envio pessoas para te cuidar, isso é rebanho. Mas a gente fita nossos olhos apenas na questão da religião, na questão da igreja em si, né? Da igreja, templo físico. E a gente esquece que o ID de Jesus não é apenas na igreja, templo físico. E aí eu olho para a minha vida, né? Eu olho para a minha vida e digo assim, realmente, Senhor, na igreja eu não tenho um cargo específico além de pastor auxiliar. Eu não prego na igreja, geralmente não, muito difícil. Eu não louvo, não faço parte do grupo de louvor da igreja, né? Não louvo desse jeito aí. Mas eu louvo nos momentos do culto, eu louvo na minha casa, eu louvo em outros lugares. Então, a nível de cargos, né? Eu não tenho cargos na igreja. E aí a gente pensa assim, eu acho que não estou servindo para nada na obra. Que pecinha eu sou? Aonde eu me encaixo, né? Eu tenho esses pensamentos, tem hora. E muitas das vezes quando me chamam para fazer algo, para assumir alguma coisa, tipo, sinceramente é só no nome. Porque eu não me acho tão útil assim, já que todo mundo sabe o que tem que fazer. E quando a gente vai falar alguma coisa, a resposta é: eu já sei o que tem que fazer, né? É desse jeito, é assim, já tá tudo resolvido. E aí eu olho para mim, olho para Deus e falo assim: Senhor, e aí? O que eu tô fazendo aqui? Para que eu sirvo, né? Essa pergunta que eu me faço. Talvez essa pergunta você também se faça, porque você vai para a igreja, se senta lá no banco, né, na cadeira, bonitinho, ora, ouve a palavra, tem seus momentos, louva, dá a paz do Senhor, Pai seja convosco, fala com os irmãos, e eu acho isso muito importante, tá? Eu não tô aqui para dizer que isso não é importante, não. Mas talvez você saia de lá e diga assim, Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu contribuo? Será que eu faço diferença aqui nesse lugar? Será que se eu parar de vir vai fazer falta, né? Às vezes a gente se pega pensando assim, eu também me pego pensando assim muitas das vezes. E aí, como Deus é maravilhoso, eu sempre falo isso, o Senhor é maravilhoso, é a palavra que mais define Deus na minha vida. Ele vem para me mostrar, né, que ele não me chamou apenas para estar na igreja, ele não me chamou para evangelizar pessoas, para levar para a igreja onde eu me congrego. Ele não me chamou para cantar apenas na igreja, ele não me chamou para levar a palavra apenas num culto. Ele me chamou para falar do amor dele, para falar o que ele tem feito na minha vida, para compartilhar a palavra dele com aqueles que precisam, que necessitam. E esse louvor que eu acabei de cantar é um louvor que, se você prestar atenção em cada letra, diz assim, que ele sonda, né, a cada um de nós, ele sabe o nosso coração, ele conhece nossos pensamentos, nossas intenções. E o louvor pede para que ele nos use. E quando a gente pede para que Deus nos use, ele vai nos usar da maneira que ele quiser, aonde ele quiser, e nem sempre vai ser apenas na igreja, né? E eu me lembro muito bem de uma vez que eu estava no culto e foi cantado esse louvor e foi profetizado, né? Que era para a gente ser usado como uma flecha na mão de Deus. E quando eu saí daquele culto, foi algo que me marcou muito. Não era na igreja mais, a gente já estava fora, estava indo para casa, estava na parada do ônibus. E eu vi uma moça jogada no chão e ela estava endemoniada, ela estava passando por, né, uma situação assim, muito delicada naquele momento. E muita gente, muitas igrejas ali perto e todo mundo orando, levantando a mão, intercedendo. E vinha gente, tinha a igreja que fazia de conta que não estava acontecendo nada. Resumo da história. Eu fiquei na parada e o Senhor dizia assim, vai lá e ora. Vai lá e ora. E aquilo incomodava o meu coração. Eu falava para Deus assim, Senhor, mas vão dizer que eu sou doida. Eu pensando assim, vão dizer que eu sou doida, vão dizer que eu sou doida. Que uma mulher que está na parada vai lá orar, né?
E aquilo incomodou muito meu coração, porque me lembrava do louvor que eu tinha acabado de cantar, que era esse. Então, usa-me, né? Sonda-me. E aí aquilo me deu medo. E eu subi no ônibus e olhava aquela cena, a mulher ainda lá jogada na vala, gritando, se debatendo. E aquilo deixou meu coração assim angustiado, porque eu tinha acabado de cantar esse louvor. E como é que eu estava cá falando para Deus, usa-me, e na hora que era para me ser usada, eu fiquei com medo de acharem que eu era doida, né? De acharem quem é essa mulher, da onde ela saiu. E eu não fiz. Então eu subi no ônibus, naquele momento eu fiz uma oração e disse, Senhor, eu não tive coragem, mas envia alguém que tenha a coragem de fazer aquilo que tu pediu para ser feito. Eu não sei o que aconteceu com aquela moça, né? Mas eu sei que a partir daquele momento algo mudou em mim, porque o meu coração não ficou tranquilo, porque eu sabia que Deus estava pedindo para que eu fizesse mais. Então, a partir daquele momento, algumas coisas mudaram na minha vida. Algumas atitudes mudaram. Então, hoje, quando eu preciso falar, eu falo. Quando Deus manda eu falar, eu falo. Quando eu preciso orar por alguém, eu oro. E Deus me provou justamente quando eu estava no ônibus. E uma moça entrou pedindo uma ajuda. E nesse dia eu não tinha dinheiro nenhum. Mas eu tinha o meu óleo de oração, né? Que estava na bolsa. Meu óleozinho ungido, meu vidrinho. E aquela mulher chorava pedindo. A gente sabe que tem muita gente que mente, que inventa, mas aquela mulher ali me passava uma verdade tão grande. Eu sentia a verdade nas palavras dela. E teve uma palavra que me tocou muito, que ela disse assim mesmo, eu perdi tudo, eu tô sozinha. E naquela hora, quando algumas pessoas ajudaram, outras não, aquela mulher sentou do meu lado. E eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu quero orar por ela. E o Senhor disse, ora por ela. Aí eu disse, pronto, meu Deus do céu. Vão dizer, essa mulher tá doida no ônibus orando, né? Por alguém. Aí eu peguei, quem já assistiu meus vídeos também sabe da história do meu vizinho, tá bom? Então vocês estão ouvindo a voz do meu vizinho gritando aí do lado. E naquele momento eu virei para ela e disse assim mesmo, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu vou orar por você, você aceita? E aí ela aceitou. Eu ungi as mãos dela, segurei e orei por ela, né? E ela chorou muito, 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 porque ela sentiu a presença de Deus ali naquele momento. E eu dei um abraço nela. Naquela hora o Senhor me mostrou que um dia, num grande testemunho daquela mulher, ela vai se lembrar daquele dia no ônibus e ela vai dizer, uma mulher assim, 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 pediu para orar por mim e eu aceitei. E as palavras que Deus dizia para ela eram palavras de restituição, de restauração. Deus me mostrava aquela mulher ainda muito bem, feliz, com tudo aquilo que ela perdeu, restituído. E ela tinha perdido muita coisa. Perdeu seus filhos, seu marido, perdeu sua casa, perdeu sua mãe. Ela perdeu muita coisa mesmo. Então, o Senhor me mostrava aquela mulher vencendo, né? E um dia, ela testemunhando, falando daquela situação no ônibus, daquele dia no ônibus. Então, eu me senti muito feliz, porque o Senhor estava me usando com um pouquinho que eu tinha, né? Naquele momento eu não tinha dinheiro, mas eu tinha as palavras de Deus para a vida daquela mulher, eu tinha o óleo para ungir suas mãos, eu tinha o abraço que ela tanto precisava para dar. E aí, é dessa forma que o Senhor vai trazendo, né, respostas ao meu coração, e eu espero que essas respostas também sejam respostas para você. Hoje eu não me vejo, né, trabalhando de fato na igreja em si, como eu falo para vocês. Eu não tenho um cargo além de pastora, auxiliar, né, porque tem diferença entre pastor que assume a obra. Eu já fui pastora de assumir a obra, de estar na obra, à frente da obra. Hoje eu auxilio porque tem um pastor na igreja onde eu faço parte, né, onde eu me congrego. Então, eu sou uma das pastoras e um dos pastores, né, auxiliar daquela igreja. Mas, quando eu olho para a minha vida no meu trabalho, quando eu olho para a minha vida
na minha casa, ao redor da minha casa, meus vizinhos, pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade, do círculo de pessoas que trabalham comigo. E quando eu me vejo dando um abraço, quando eu me vejo falando da palavra de Deus, quando eu me vejo louvando, né, dentro do meu trabalho, quando eu me vejo hoje em dia fazendo à frente, na verdade, de uma peça de teatro sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus, e na hora nós conversamos, né, o grupo de teatro da minha escola, da escola onde eu trabalho, a gente conversa sobre justamente o que é isso, o que que simboliza isso, o que que simbolizou esse sacrifício de Jesus na cruz. Então não é apenas um teatro onde a gente vai encenar e para por aí, mas não, a gente conversa sobre justamente essa atitude que Deus teve ao dar seu filho. Quando eu ensaio um coral dentro do trabalho, da escola que eu trabalho, ou do meu outro trabalho também, que são vários, quando o Senhor me mostra que eu posso dar uma palavra para um colega, né, que trabalha junto comigo, quando eu posso dar um abraço naquela pessoa que está triste, quando eu posso dar um bom dia para a tia da cantina, perguntar como ela tá, quando eu posso conversar com pessoas que estão no meu meio, né? E falar que Deus já transformou tanto a minha vida que quem olha para mim agora não imagina como eu era antes. Quando as pessoas veem que situações na minha vida são mudadas, são transformadas, que coisas que pareciam impossíveis acontecem, tudo isso é o ID que Jesus manda a cada um de nós. Então, nem sempre nós vamos estar buscando pessoas para a nossa igreja. Nem sempre nós vamos estar orando por pessoas dentro da nossa igreja. Mas se você tiver no seu coração essa palavra que hoje eu vou ler para você, que você possa, assim como eu, perceber que o Senhor, Ele está do teu lado, te levando a falar dEle, do amor dEle, onde quer que você vá. Todas as viagens que eu fiz ultimamente, o Senhor me mostrou que aonde eu coloquei a planta dos meus pés, onde Ele me levou, fosse para passear ou fosse para resolver coisas pessoais, ali eu deveria falar também de quem Deus era, do que Ele já tinha feito na minha vida, do que Ele já tinha trabalhado na minha vida. Eu deveria louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle e falar dEle, nem que fosse para uma pessoa. Então, quando eu viajo hoje em dia, eu já acho até estranho se eu não conhecer ninguém e se eu não falar com ninguém da palavra de Deus. Mas o Senhor sempre envia alguém que precisa da palavra, que precisa ouvir alguma coisa. E nem sempre é, gente, em forma da pregação que a gente imagina, da forma tradicional. Para eu falar do amor de Deus na rua onde eu moro, eu não preciso fazer um culto na porta da minha casa. Eu não preciso falar o microfone, eu posso sentar na porta com a minha vizinha e começar a falar das coisas que Deus faz. Eu posso falar com meu vizinho num bom dia e falar assim: e aí, bom dia, vizinho, tudo bem? Ah, não tá muito bem não, mas vai ficar porque o Senhor é contigo, o Senhor, Ele tá cuidando de todas as coisas, Ele tá no controle de tudo. Olha só que maneira, que maneiras, né, nós podemos usar. Eu faço jiu-jitsu e lá eu compartilho a palavra. Não é da maneira que a gente compartilha na igreja, mas é a palavra. Não tem todas aquelas regrinhas que a gente se preocupa tanto, mas ainda assim é a palavra. Então, podemos fazer o ID de Jesus. Nós estamos sendo úteis no reino, né? Nós estamos fazendo coisas para o reino. Nós estamos contribuindo para o reino. Nós estamos sendo usados, sim. Mesmo que alguém olhe para mim e diga assim: ixi, a pastora, ela vai uma vez na semana na igreja, ela quase não aparece aqui, ela não participa disso, daquilo outro, então ela não está fazendo nada. E aí se engana, porque o Senhor está fazendo muito, mas muito, muito através da minha vida.
E hoje, para não deixar mais longo o vídeo, eu sei que eu fico com saudade, aí eu quero falar, né? Eu trouxe aqui a palavra que o Senhor me deu hoje de manhã. E olha só como não existe coincidência, ela está justamente no final da parte que fala sobre a ressurreição de Cristo. Justamente o que eu estou fazendo lá na escola que eu trabalho, que é o nosso teatro sobre a paixão de Cristo, para ser apresentado na Páscoa. Amém? E aí a palavra está em Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores ou meus discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha só que maravilha essa palavra, né? Ela só vem dizer que o nosso papel é fazer discípulos onde quer que a gente vá. Então não se prenda apenas ao templo, igreja, quatro paredes, denominação, placa de igreja. Não, porque não é isso que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra é que a gente vá ao mundo. Então vá a todos os lugares, na sua rua, no seu bairro, em outros estados, outros municípios, quando você viajar, e façam discípulos, seguidores. Não quer dizer que essa pessoa vá fazer parte da igreja que você está, que você se congrega. Mas o seu papel é fazer seguidores, é fazer com que pessoas conheçam a Cristo. E aí, o mais importante de tudo é que o Senhor diz que Ele vai estar lá o tempo todo com cada um de nós. Então não se preocupe, apenas fale, apenas mostre, apenas demonstre, né? O que você já tem de Deus na sua vida e deixe que o restante Ele fará. Porque quem convence não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus. Então faça a sua parte, não se sinta mais uma pecinha inútil, né? Nesse meio em que vivemos. Mas olhe para a sua vida e perceba que até o seu abraço, o seu sorriso, o seu bom dia, o seu e aí como é que tá? Tudo isso pode ser usado para honra e glória do Senhor. Amém? Que hoje você seja o abraço de alguém, porque não tem coisa melhor do que a gente receber abraço. Amém? Não tem coisa melhor do que a gente receber um sorriso. Então que você seja esse abraço e esse sorriso que talvez alguém tenha pedido tanto em oração e que hoje precise receber e que essa pessoa receba de você. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Perdoem os barulhos aqui em volta. Perdoe o meu vizinho, tá? Mas é aí que a gente demonstra. Amém? Eu teria muitos motivos para agir de forma diferente. Mas eu entendo hoje em dia que ele precisa de ajuda e a única coisa que eu posso fazer por ele no momento e tenho feito é orar. Amém? Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.